Olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a companheira Natália Sena e o companheiro Walter Pomar comentam a reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu ontem, quinta-feira, ao longo de todo o dia. E escutamos também a companheira Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que essa semana falou na Câmara dos Deputados sobre a absurda decisão judicial que autoriza o governo Bolsonaro a comemorar o aniversário do golpe militar de 64. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast tratando do avanço da pandemia e do agravamento da crise social no Brasil. No episódio de segunda-feira, nós falamos que a semana começava com o país à beira das 280 mil mortes pela Covid-19 e a perspectiva de terminar próximo ou até mesmo ultrapassando as 290 mil. Infelizmente, essa perspectiva se concretizou. Hoje, sexta-feira, dia 19, o número oficial de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 é de 2.815. E com isso, o país chega em 290.314 mortes pela doença desde o início. Esses dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Na quarta-feira, dia 17, um novo recorde tinha sido atingido, recorde diário, com mais de 3 mil óbitos registrados em 24 horas. Com isso, aquela perspectiva de que março seria o mês em que isso poderia acontecer, ou seja, já era conhecido e sabido essa possibilidade, e justamente por isso era fundamental que medidas de distanciamento, de isolamento, medidas mais restritivas fossem adotadas, bem como que fosse acelerado o processo de vacinação e a retomada do auxílio emergencial num valor adequado, que permitisse que a grande maioria das pessoas que estão desempregadas e desalentadas pudessem ficar em casa. No entanto, aconteceu justamente o contrário. O governo Bolsonaro radicalizou em sua posição negacionista. No domingo, dia 14, aconteceram atos em diversas capitais do país em que bolsonaristas promoveram aglomerações contra as medidas restritivas adotadas por estados e municípios. E nos dias seguintes, mais um dos ministros da Saúde saiu. Dessa vez, o general da Ativa, o Eduardo Pazuello. Saiu, mas sem sair direito. E um novo ministro foi indicado, mas sem assumir direito. Ou seja, no novo pior momento da pandemia, o governo genocida opera para dificultar ainda mais as coisas. Além de não ter um ministro de fato, Bolsonaro ainda acionou o judiciário para impedir que medidas adotadas por alguns estados e municípios sejam efetivadas. Ou seja, é um governo genocida em todos os aspectos e sentidos dessa palavra. Palavra, aliás, que o bolsonarismo e seu aparato repressivo está tentando impedir que seja usada. Essa semana também foi marcada pela utilização da Lei de Segurança Nacional para impedir que indivíduos nas redes e em pequenas manifestações na rua utilizassem a expressão que tão bem caracteriza o que o governo Bolsonaro está fazendo, um genocídio. E o fato, gente, é que a perspectiva é de que as coisas continuem assim ou piorem ainda mais ao longo das próximas 6 ou 8 semanas. Mesmo com alguns estados e municípios adotando novas e mais rígidas medidas restritivas, essas, além de estarem sendo combatidas por Bolsonaro e seus apoiadores, elas possuem uma limitação concreta, que é a impossibilidade da grande maioria das pessoas não ter como sobreviver ficando apenas em casa. O novo auxílio emergencial só vai começar a ser pago em abril e para muito menos gente do que a quantidade que precisa. E os poucos que vão receber, em sua maioria, vão ter direito a R$ 150, no momento em que um quilo de carne está 50 e um bujão está R$ 100. De tal forma que o que podemos esperar
para os próximos dias e semanas é um crescimento brutal da miséria e da fome para milhões de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os informais, que são hoje a maioria no país, porque as corretas medidas restritivas e sanitárias buscam justamente esvaziar as ruas, o local onde esses milhões de trabalhadores e trabalhadoras tiram o seu sustento. Na falta de um auxílio que seja minimamente suficiente, o que essas pessoas vão fazer? É por isso, companheirada, que é fundamental que, nesse momento, as organizações de esquerda, como o PT, os sindicatos, as entidades estudantis, associações de moradores, os mandatos, por exemplo, realizem potentes campanhas de solidariedade para ajudar esses milhões de trabalhadores e trabalhadoras a ter um mínimo de condições de enfrentar esse período. É hora de reforçar os laços das organizações de massas, apresentando ainda mais utilidade e serventia delas para as pessoas. E, nesse processo, orientar e disputar politicamente o território perdido para a extrema-direita, para o crime, para a milícia e para as organizações religiosas fundamentalistas. Bolsonaro está jogando com o aprofundamento da crise e com a vida das pessoas. A gente não pode vacilar em preparar a resistência e resistir agora, nesse momento. É isso que, como a gente tem afirmado desde sempre, precisamos tentar acabar com este governo agora, já, em 2021. Tudo que vier a acontecer em 2022 tem que ser resultado, decorrência do esforço máximo feito agora. E, por falar em esforço máximo agora, a companheira Natália Bonavides, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, acionou o judiciário no ano passado para impedir que o governo Bolsonaro pudesse comemorar o golpe militar. Isso depois do Ministério da Defesa ter publicado uma ordem para que as comemorações fossem realizadas. O judiciário acatou a ação e proibiu as comemorações. Mas o governo Bolsonaro recorreu e essa semana, ou seja, há poucos dias de mais um aniversário do golpe, o TRF da 5ª Região autorizou o governo Bolsonaro a realizar as comemorações. A companheira Natália vai recorrer da decisão, mas sobre esse tema, ela fez um importante pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, que a gente escuta a partir de agora. Presidenta, nós estamos, lamentavelmente, sob um governo que, além de genocida, é sádico. Essa é a descrição adequada do governo Bolsonaro nesse período que vivemos. E é genocida porque é diretamente responsável por, um ano depois do início da pandemia no Brasil, nós chegávamos nesse estágio brutal de 3 mil brasileiros e brasileiras mortos em um só dia. E é sádico porque no meio desse momento tão duro para o nosso povo, é um governo que faz questão de comemorar a morte, que está usando sua energia, os recursos públicos, os espaços oficiais de comunicação para dizer que pode comemorar o início de uma ditadura que matou, que torturou, que estuprou, que ocultou cadáveres que até hoje nós buscamos. E tudo isso ontem teve a chancela do Judiciário. Presidenta, ontem a 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região resolveu que o governo federal poderia comemorar um golpe que deu início a uma ditadura no Brasil. E é preciso que nós tenhamos dimensão do que isso significa. Melhor do que palavras minhas, para que a gente tenha essa dimensão, presidenta, são as palavras de alguém que viveu nessa época. E aqui eu peço licença para rapidamente abrir aspas para Maria Amélia Teles. Me amarraram na cadeira do dragão, nua, e me deram choque. No ânus, na vagina, no umbigo, no seio, na boca, no ouvido. Fiquei nessa cadeira nua e os caras se esfregavam em mim, se masturbavam em cima de mim. A gente sentia muita sede quando eles davam água, eu estava com sal. Mas com certeza a pior tortura foi ver meus filhos entrando na sala enquanto eu estava na cadeira do dragão. Eu estava nua, toda urinada por conta dos choques. Quando me viu, a Janaína perguntou: mãe, por que você está azul e o pai verde? E o Edson disse: ah, mãe, aqui a gente fica azul, né? Eles também me diziam que iam matar as crianças. Chegaram a falar que a Janaína já estava morta dentro de um caixão. Presidente, é esse tipo de coisa que chega a me dar náusea só de ler, que o governo quer celebrar e que o judiciário ontem chancelou.
E o governo faz isso, se ocupa disso no meio de uma pandemia, porque os negacionistas dessa época são os mesmos negacionistas de agora. Quem tenta falsear a história da ditadura militar é quem hoje tenta falsear e negar que tem em curso um genocídio no Brasil. O general Pazuello disse, o Brasil tem do que se orgulhar. É porque eles se orgulham de uma pilha de mortos. Mas para finalizar, presidenta, esses que querem falsear a história, seja da ditadura, seja da pandemia, que eles saibam que nós não vamos permitir. Chega de comemorar mortes. Em tempos tão duros como esse, requerem que nós transformemos o luto em luta. O luto em luta pelas pessoas que estão morrendo e que não vão estar aqui para ver as coisas melhorarem porque foram embora pela Covid, e pela família de Luiz Inácio Maranhão Filho, pela família de Fernando Santa Cruz e de cada um de que a gente ainda busca o corpo para enterrar. Obrigada, Chega de comemorar a morte, presidenta. Eu vou recorrer dessa decisão e nós vamos até o fim. Esse foi o discurso da companheira Natália Bonavides na manhã dessa quinta-feira, dia 18. E, na mesma quinta-feira, ontem, mais à tarde, nós tivemos reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu, o companheiro Walter Pomar, a companheira Natália Sena, Jandiro Errara e o Júlio Quadros participamos da reunião. A gente pediu para que o Walter e a Natália comentassem o conteúdo dela. E a gente começa agora escutando a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Oi, Patrick e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, ontem, você também participou, aconteceu uma reunião extraordinária do Diretório Nacional do PT. Essa foi a primeira reunião desde o dia 8 de março, o dia que aconteceu a decisão do ministro Fachin, que teve como consequência a recuperação dos direitos políticos de Lula. Desde então, não tinha acontecido reunião da Executiva Nacional, nem do Diretório Nacional. Então, ontem, dia 18, 10 dias depois da decisão, o Diretório Nacional do PT se reuniu de forma extraordinária para debater a situação do presidente Lula e a nova conjuntura que se inaugura a partir desse fato. Obviamente, era de se esperar que tivesse acontecido uma reunião antes disso, dada a gravidade da situação, a imensa reviravolta que significa a recuperação dos direitos políticos e a necessidade da gente debater, afinar uma linha política para atuar nessa conjuntura. Mas não foi o que aconteceu e o Diretório Nacional se reuniu dia 18. Acontece que também era de se esperar, na minha opinião, que essa reunião debatesse e tirasse uma resolução sobre a conjuntura, sobre as nossas tarefas. Isso também não aconteceu. A dinâmica da reunião foi de convocar uma nova reunião para o dia 29 de março, com a promessa de que esta, sim, reunião do dia 29 de março, aprovaria um documento de conjuntura mais consistente. Mas, apesar disso, apesar da reunião não ter culminado na aprovação de nenhum documento, nenhuma deliberação mais específica, foram apresentadas diversas contribuições ao debate. Várias tendências apresentaram textos de contribuição ao debate. Nós apresentamos um texto, uma proposta de resolução sobre a questão da conjuntura política e outra, que a gente apresentou em conjunto com o companheiro Rui Falcão, sobre a convocação de um encontro extraordinário e outras tendências também, o movimento PT, o Avante, o Trabalho, a resistência socialista, a militância socialista e o socialismo em construção apresentaram textos ao Diretório Nacional. Mas, como eu disse, a aprovação de uma resolução sobre conjuntura vai ficar para o dia 29 de março. O Diretório deliberou apenas uma decisão de mobilizar, de participar das paralisações do dia 24 de março, que está sendo convocado pelas centrais, e também tirou uma nota dura contra as perseguições que estão em curso, utilizando como base a Lei de Segurança Nacional, por parte do governo federal. Bolsonaro agora, como a gente sabe, tem acompanhado aí no noticiário, não está aceitando ser chamado do que ele é, um genocida, e está usando as forças policiais para perseguir pessoas que se manifestam sobre ele utilizando essa palavra genocida. E aí o diretório tirou uma nota também
denunciando, combatendo essa prática do presidente Bolsonaro. E aí a reunião em si ela foi basicamente de alguns informes e um curto debate, né? Teve um informe do jurídico do advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, um informe, uma fala do governador do Piauí, Wellington Dias, que deu um informe bem detalhado sobre a questão da saúde, né? A tragédia que está nos estados com falta de leitos, pessoas morrendo nas filas esperando por uma UTI. Relatou também a questão do problema da falta de medicamentos, que já está começando a aparecer em alguns lugares. Depois falaram Haddad, Dilma, os líderes do Senado, Humberto Costa, e da Câmara, Bongás, e o presidente da Fundação, Aloísio Mercadante. E aí nas inscrições também falaram um pouco mais de 10 pessoas, né, dividido por chapas, apresentando brevemente opiniões políticas sobre a conjuntura. Por último, falou o presidente Lula, né, na reunião. E aí eu quero comentar aqui o seguinte, acho que de todas as falas, não vou fazer um informe específico sobre cada fala, mas acho que de todas as falas que a gente ouviu ontem, que, como eu disse, é um debate inicial, né, o debate deve ser aprofundado aí no dia 29 de março, mas dá para perceber que tem algumas questões que estão postas, né? Primeiro é o seguinte, todo mundo acha que Lula é o nosso melhor candidato, né? Mas tem quem fale disso com diferentes ênfases, por exemplo, acerca do risco do judiciário reverter a decisão de Fachin, né? Tem gente que coloca isso como algo relevante, que a gente deve estar muito atento, tem gente que, de certa forma, subestima ou minimiza a possibilidade de que isso venha acontecer. E também tem diferentes ênfases sobre o que pode, né, o que deve ser feito por nós aqui e agora, né? Tem muita gente que fala que não dá mais para tolerar, né? Algumas pessoas falam isso, que não dá mais para tolerar o governo, que são 18 meses até a eleição de 2022 e não tem como suportar 18 meses de genocídio. Mas também tem quem parece trabalhar com a ideia de que o confronto final contra Bolsonaro só pode acontecer em 2022, ou seja, dá de barato o impeachment e qualquer possibilidade de derrubar o governo antes disso, e acha que agora, principalmente agora, com Lula com os direitos políticos recuperados, basta seguir no atual jeito de funcionar que a gente vai chegar lá, né? Então essa é uma primeira questão que está posta aí, que dá para perceber pelo debate do Diretório Nacional. Nessa mesma linha, tem outra questão que é acerca do funcionamento do partido, né? Tem os que falam que é necessário girar o funcionamento do partido para além da organização das eleições, da oposição parlamentar, do exercício de mandatos e governos, mas também tem os que falam disso, de girar o funcionamento do partido, mas a impressão é de que falam da boca para fora. Um sinal disso é que nem todo mundo fala sobre a necessidade de mobilizar, de fazer luta social desde já, né? Em geral, a frase sobre as afirmações sobre fazer luta vem com o adendo do pós-vacina, né? Mas enquanto isso, a gente sabe, tem gente se manifestando de forma isolada, de forma voluntarista, sendo preso, né? E, ao mesmo tempo, a direita está aí fazendo mobilização organizada livremente, aglomerando e, inclusive, fazendo mobilizações massivas. Então, tem essa outra questão que tem relação com o funcionamento partidário e também com a dinâmica, as opiniões acerca da luta social. E, por último, tem uma questão que é o seguinte: embora esteja todo mundo feliz, muito animado com esse novo momento, né, com a recuperação dos direitos políticos de Lula, é um fato que as divergências táticas e estratégicas continuam existindo, né? Inclusive sobre o tema das alianças, isso apareceu muito nitidamente na reunião de ontem. Por exemplo, uma visão de que para ganhar as eleições a gente teria que ter o apoio dos mesmos setores que a gente teve em 2002. Isso apareceu explicitamente. Outro exemplo de divergências táticas e estratégicas, aquela questão da vida em primeiro lugar, que a gente se deparou no início de 2020, em março de 2020, está aparecendo de novo, né? E
se colocando como decorrência disso que não pode falar em 2022. Ou seja, a vida em primeiro lugar, 2022 deixa para lá. Só que tem nuances aí nessa afirmação, né? Nós, por exemplo, defendemos que antes de 2022 tem 2021, que de fato a gente precisa pensar no aqui e agora e não exclusivamente em 2022. Mas pensar no aqui e agora significa lutar aqui e agora para a gente ser vitorioso contra o governo Bolsonaro o quanto antes e no limite em 2022. Obviamente preparando o terreno para que um candidato, um presidente petista possa voltar a ocupar o Planalto, né? Mas esse discurso de não falar em 2022 também aparece com áreas de construção, de expectativa de construção de algo mais amplo e até sem protagonismo do PT. Então, tem nuances aí também nesse debate sobre o tema das alianças e sobre essa questão do que fazer aqui agora no que diz respeito à consequência eleitoral que pode advir das lutas que a gente trava agora. Então, esse é mais ou menos o resumo, né, do que aconteceu ontem na reunião e no dia 29 de março, que é uma segunda-feira, dia de podcast, a gente volta com o informe completo de como foi a próxima reunião. É isso, um abraço, boa sexta-feira a todos e todas, bom final de semana e fora Bolsonaro. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, Walter, a Natália acabou de falar um pouco de como é que foi a reunião e mencionou a resolução que a gente apresentou. Tu pode comentar para a gente o conteúdo mais detalhado dessa proposta? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, no dia 8 de março, o ministro Edson Fachin tomou uma decisão que teve como efeito prático devolver os direitos políticos ao companheiro Lula. Um fato transcendental. E o que fez a direção do PT? Reuniu-se imediatamente? Não. Convocou para o dia seguinte uma reunião da Comissão Executiva Nacional? Não. Convocou para daqui a 2 dias uma reunião do Diretório Nacional? Não. Não fez isso no dia 8, não fez isso no dia 9, no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15, no dia 16, no dia 17. Só no dia 18 de março, 10 dias depois, se reuniu o Diretório Nacional do Partido. E o que fez o Diretório Nacional do Partido? Debateu em profundidade a questão? Aprovou uma resolução política orientando com clareza o que deve ser feito? Também não. Aliás, nas preliminares da reunião, um certo personagem, cujo nome eu prefiro não declinar, mas que vou chamar aqui pelo codinome de Capitão Gancho, disse que não era necessário aprovar a resolução, pois, abre aspas, não estamos às portas da revolução, fecha aspas. Anotem aí, companheiros e companheiras, resoluções de um diretório de partido só na véspera da revolução. Cara, nessas horas eu me lembro de uma piada do nosso companheiro Davi Capistrano, que infelizmente não está conosco. Ele dizia que tínhamos uma militância vietnamita, quadros intermediários que lembravam aqueles sargentos durões de filme norte-americano e generais paraguaios. Obviamente, essa piada do Capistrano, além de totalmente incorreta do ponto de vista político e super preconceituosa do ponto de vista nacional, hoje essa piada perdeu qualquer verossimilhança que pudesse ter. Porque, cá entre nós, depois do Pazuello, ninguém tem dúvida sobre a alta qualidade dos nossos generais. Os de hoje e os de antigamente também, né, que suaram muito para massacrar o Paraguai na guerra ocorrida no século XIX, quando o Brasil, a Argentina e o Uruguai foram a mão que prestou um serviço para o imperialismo britânico. Mas, principalmente, aquela piada do Davi perdeu verossimilhança, porque nesse momento, que inveja me dá da situação que está em curso em outros países, inclusive no Paraguai, onde a população está enfrentando com mobilização governos que, a exemplo do desgoverno nacional, não enfrentam adequadamente a pandemia. Mas vamos deixar de devaneios e vamos voltar ao ponto.
Na reunião do Diretório Nacional do PT, ocorrida nesse dia 18 de março, apesar das limitações de tempo, apesar de no final não ter uma resolução política à altura da situação, e apesar de algumas pessoas terem transformado a reunião do diretório em um verdadeiro torneio de elogios ao Lula, houve algum debate, e o que eu vou falar a seguir é a opinião que nós demos nesse debate. Meu ponto de partida foi o seguinte: desde a crise de 2008, o mundo, a América Latina e o Brasil entraram num período de profunda instabilidade. Não sabemos que desfecho essa crise vai ter. O que sabemos é que neste contexto de crise aberta por 2008, a classe dominante brasileira fez uma opção, a de reconverter o Brasil numa nação primária exportadora, campeã mundial da exploração da classe trabalhadora, com o mínimo possível de liberdades democráticas e com o máximo possível de submissão aos Estados Unidos. Essa opção não é do Bolsonaro apenas, não é dos militares apenas, não é da extrema-direita apenas, é uma opção do conjunto da classe dominante brasileira, embora possa haver, e de fato existam, entre eles, diferenças de grau, de ritmo, de decisão. E embora também, à medida que a crise se aprofunda e as consequências dessa opção regressiva vão ficando mais claras, uma parte da classe dominante queira meio que parar no meio do caminho, né? Seja como for, é essa opção regressiva, fazer o Brasil voltar ao que era em 1920, é essa opção que está na base da atual crise social, econômica, política e cultural. Afinal, não é fácil fazer o Brasil de 2021, urbano e com 220 milhões de habitantes, caber no molde estreito do Brasil de 1920, um país rural e com 40 milhões de habitantes. Mas é essa opção regressiva que eles trilham faz tempo, especialmente desde a Ponte para o Futuro e do golpe do impeachment, passando pela decisão de condenar, prender e interditar o Lula, pela decisão de votar no Cavernícola no segundo turno de 2018, opção que também orientou e segue orientando todas as reformas e privatizações e políticas ultraliberais que eles adotaram nesse período, como é o caso da Emenda Constitucional 95, reforma trabalhista, reforma previdenciária, etc. Nesse caminho regressivo, aconteceram duas coisas importantíssimas que tiveram impactos conjunturais, táticos e estratégicos. O primeiro acontecimento é a pandemia, que agravou todas as tendências a que eu me referi antes, que aumentou o sofrimento do povo e que, ademais, permite enxergar de maneira didática qual o preço que essa elite de merda está disposta a fazer a gente pagar, tá certo? Nessa operação que quer fazer um país de 220 milhões de pessoas caber no molde de um país de 40 milhões de pessoas. Em resumo, quando a gente fala de genocídio, quando a gente fala que o Bolsonaro é genocida, não é um exagero retórico. O segundo acontecimento importante foi o que ocorreu no dia 8 de março, quando, como eu já comentei, por uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, o Lula recuperou os direitos políticos. Aliás, é bom dizer, né? A gente não pode nem esquecer, nem perdoar. Essa decisão veio com 5 anos de atraso. E nesses 5 anos se abateu uma imensa desgraça sobre o país, produzindo 300 mil mortos, 40 milhões de desempregados, e os responsáveis por isso, inclusive o ministro Edson Fachin, têm de ser julgados. E eu não estou me referindo a julgamento pela história, estou me referindo a julgamento mesmo. Bom, de toda maneira aqui, assim, não dá para a gente comentar aqui os motivos e as intenções reais do Fachin. Mas é importante destacar duas coisas. Primeiro, que a decisão dele se deveu principalmente à disputa feroz que está em curso entre as diferentes facções da classe dominante, do golpismo. E segunda coisa que vale destacar é que é típico de momentos de crise esse tipo de ocorrência. Uma decisão subjetiva, individual, pessoal, precipitando acontecimentos de dimensão histórica. Mas atenção, isso pode valer a nosso favor, mas também pode valer contra nós. Outras decisões subjetivas de inimigos podem nos surpreender e causar imenso dano, assim como decisões subjetivas de pessoas do nosso campo podem nos fazer perder oportunidades. E claro, também muito antes pelo contrário, podem nos fazer avançar melhor, né? Seja como for, é extremamente positivo que o Lula tenha recuperado seus direitos, aliás, nossos direitos, porque o que roubaram foi nosso direito de ter votado nele em 2018 e com isso ter voltado a governar o país, fazendo no Brasil
o que está ocorrendo em alguma medida na Argentina, na Bolívia, que eu espero que venha a ocorrer também no Equador. Bom, qual é a consequência política da recuperação dos direitos políticos do Lula? Bom, a principal consequência é que antes disso, a luta política no Brasil estava sendo polarizada pela direita gourmet versus a direita bolsonarista. Foi assim na eleição de 2020, foi assim na eleição do Senado e da Câmara. E até mesmo no debate da pandemia, parecia às vezes que a disputa era entre Bozo e Dória, né? Entre dois jeitos com que a elite enfrenta a pandemia. Pois bem, com o Lula em cena, a luta política no Brasil voltou a ser polarizada pela esquerda contra a direita, dando seguimento ao que aconteceu em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Mas tem algumas novidades importantes. A direita com que a gente polariza agora não é a direita liderada por Collor, nem por FHC. É uma direita liderada pelo Bolsonaro. E, portanto, ilude-se quem acha que essa disputa vai ser resolvida de acordo com as regras do jogo antigo. O jogo é novo e as regras são novas. Nesse sentido, primeiro, a gente não pode achar que a situação jurídica está resolvida. Eles podem reverter no plenário do STF a decisão do Fachin. Aliás, há quem acha que o Fachin remeteu para o plenário com este exato objetivo. Segundo, não podemos achar que a disputa se trava em 2022. A disputa se trava aqui e agora. Se nós não formos capazes de impor derrotas aqui e agora ao Bolsonaro, 2022 pode não ocorrer, assim como a gente pode não chegar como a gente gostaria em 2022. Terceiro, nós não podemos achar que 2022 está garantido. Primeiro porque não podemos subestimar a força do Bolsonaro, né? Um cara que faz o que ele faz e mantém 30% de bom e ótimo nas pesquisas de opinião, tem força suficiente para ir ao segundo turno. Em segundo lugar, a situação em 2022 tende a ser melhor do que a atual. E além do mais, a classe dominante, diferente de nós, dispõe de várias alternativas. Não dispõe só de uma, dispõe de várias alternativas. Eles podem, por exemplo, dar um golpe dentro do golpe, voltando a interditar juridicamente o Lula, atacando fisicamente o Lula, ou até mesmo fazendo um movimento do tipo tirar o bode da sala. Ou seja, imagina os militares afastando o Bolsonaro e colocando o Mourão no comando. E nesse contexto, a gente não deve minimizar os vários sinais de restrição brutal às liberdades democráticas, né? As prisões e processos com base na Lei de Segurança Nacional, os atentados que já estão começando a ocorrer, a autorização judicial para comemorar o golpe militar de 64, a disseminação de armamento em mãos de gente rica, o fato de que alguns destacamentos militares programaram operações de garantia de lei e ordem exatamente nessa segunda quinzena de março. Em suma, eles podem dar um golpe dentro do golpe. Em segundo lugar, né, eles podem construir uma candidatura alternativa da direita gourmet. O Ciro está aí tentando ocupar esse lugar, tem outros nomes possíveis e principalmente eles têm disposição, vontade, necessidade de buscar uma alternativa. A gente não pode subestimar a direita gourmet também. Nem podemos nos encantar bestamente com declarações recentes, como as do Delfim Neto, do Fernando Henrique Cardoso, e de outros que ficam criticando o Bolsonaro e até falando que podem vir a votar no Lula, mas que no fundo, o que querem é evitar essa polarização entre Bolsonaro e Lula e tentar se colocar eles num dos polos ou como alternativa. Em terceiro lugar, a gente não deve descartar que no final das contas a maior parte da elite já termine apoiando o Bolsonaro mais uma vez. Até porque para um pedaço da classe dominante, o cavernícola está entregando o que prometeu. E no curto prazo, um pedaço importante do grande capital, a parte que importa, está lucrando como nunca. E o que importa para eles é o lucro de curto prazo, não é se o país vai sobreviver. Além disso tudo, tem a opção deles tentarem dar um abraço de afogado na gente, né? Tentarem converter o Lula numa espécie de candidato de união nacional. Um candidato que eles apoiassem em troca da promessa de que a gente não vai desfazer nada das merdas que eles fizeram desde 2016. Né? E aí vale lembrar que se a gente conseguir voltar ao governo, à presidência da República, as condições atuais para fazer políticas de transformação social serão mais difíceis e menores do que eram em 2003. Para fazer o que a gente fez em 2003 ou parecido, vai ter que brigar muito mais, vai ter que ter ruptura, vai ter que ter mudança profunda. Por isso, é a morte aceitar um abraço de afogado tipo
união nacional. Nós não podemos cair na esparrela que alguns caíram em 92, tá certo? Que é a ideia de enfrentar o Collor com um programa amplo, tá certo? Abrindo caminho na prática para um FHC. No caso atual, para um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Para uma direita gourmet, uma direita limpinha, né? A gente tem que deixar claro que essa turma da direita gourmet é cúmplice de toda a destruição econômico-social que está em curso no país e é cúmplice do governo Bolsonaro. A maioria elegeu esse cara, os partidos o apoiam e não fizeram nada para dar início ao processo de impeachment, embora tivessem meios, né? Um dos motivos, ou uma das coisas que pressiona a favor dessa tal unidade nacional, né, é que nos estados existem setores da esquerda que querem montar palanques amplos. Então, em nome de montar palanques amplos nos estados, esperam que a nacional, o nosso palanque e a nossa candidatura nacional modere, o que é exatamente o oposto do que ocorreu entre 2003, 2002, 2003 e 2014, quando, em nome da vitória da candidatura nacional da esquerda, se empurrava governadores a fazer políticas de aliança com a direita nos estados, né? Às vezes até abrir mão de candidaturas. E aí o caso é o seguinte, né, gente? Nós temos que diferenciar o apoio dos arrependidos, não importa se eles estão honestamente arrependidos ou não, da tentativa de nos comprometer com a preservação do que eles fizeram. Nesse sentido, é muito importante que o Lula tenha dado declarações como a que ele deu no dia 10 de março, falando, por exemplo, sobre a Petrobras, que nós vamos desfazer o que eles fizeram. Tem que ficar claro isso. O nosso programa é para desmontar a ponte para o futuro, né? Enfim, foram essas as preliminares, digamos assim, do que a gente apresentou na reunião do Diretório Nacional do dia 18 de março. E, para finalizar, eu chamei a atenção, nós chamamos a atenção, né, de que é preciso retomar a mobilização presencial. A gente tem que fazer isso já, não tem que esperar concluir a vacinação e a imunização, pois se a gente deixar para fazer depois, pode ser tarde demais. Veja o caso dos Estados Unidos. Graças ao Vidas Negras Importam, uma parcela da população que tinha se afastado da disputa voltou e contribuiu decisivamente para a derrota do Trump nas eleições presidenciais. Nós temos que ampliar a pressão sobre o Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment, pela interdição imediata do cavernícola. Não faz sentido nem político nem moral dizer que a gente tem um genocida, um miliciano, um beneficiário de golpes e fraudes à presidência e se comportar como se fosse aceitável ele ficar até 2022 lá, só fazer discurso e desvincular a luta pela vacina, a luta pelo auxílio emergencial, a luta pelo emprego, pelo desenvolvimento, da necessidade de afastar imediatamente esse cidadão. Em terceiro lugar, a gente tem que debater como lidar com a força da direita pentecostal e com a força da direita armada que apoia o Bolsonaro. E aí eu me refiro ao apoio que ele tem nas Forças Armadas, nas polícias, nas milícias e nesse bando de rico com arma de fogo na mão. E nós temos que tirar consequências práticas da análise segundo a qual a gente vive num ambiente de tensão crescente, crise crescente, instabilidade crescente. E uma das consequências práticas é de que a gente precisa de estratégia adequada, tática adequada e comando unificado. Para ter estratégia e tática adequada, precisa ter um encontro nacional extraordinário que nós estamos defendendo. E para ter comando unificado, nós temos que estabelecer uma mesa com as principais organizações da esquerda política e social. E o próprio PT tem que dar o exemplo. Não pode acontecer isso que aconteceu agora, né? 10 dias para reunir a direção. Significa, na prática, que não tem direção coletiva, né? E a necessidade de fazer isso decorre não só da situação nacional, mas também da situação internacional, né? A situação mundial continua muito, mas muito tensa. A chegada do Biden não significou mais paz mundial, como alguns imaginam, e outros repetem tolamente. Tolamente. Pelo contrário, como se viu no bate-boca recente entre o Biden e o Putin, a situação está escalando. E esse imenso pacote de investimento que os Estados Unidos está colocando não significa que a gente não possa ter um novo e brutal ciclo de crise. Muito antes, pelo contrário. Como a arquitetura continua sendo a mesma de antes, injetar mais recurso pode significar
antecipar o processo de crise de novo, né? Enfim, nós estamos numa situação em que a gente vai ter que ter muito mais capacidade política, capacidade de comando, que a gente vai ter que recuperar com mais velocidade a maioria política, ideológica, organizativa na classe trabalhadora brasileira, e a gente vai precisar construir uma nova estratégia de luta pelo poder que vá além das disputas institucionais e eleitorais, que vá além da presença em mandatos e governos. Infelizmente, a reunião do Diretório Nacional do dia 18 de março veio tarde e não deu as respostas necessárias à altura da situação. Queria só terminar, Patrick, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, registrando que no dia 18 de março, além da reunião do Diretório Nacional, teve início o ciclo de 13 jornadas de debate sobre o socialismo no século XXI, um ciclo organizado pela Fundação Perseu Abramo em parceria com a escola do partido e com a Secretaria Nacional de Formação Política do PT. E nós começamos no dia 18 de março para homenagear os 150 anos da Comuna de Paris. E um dos ensinamentos da Comuna de Paris de 1871 e de todas as outras lutas que vieram antes e depois é que a classe dominante é impiedosa, desalmada e brutal. E até por isso a gente precisa manter nossa guarda bem alta, inclusive porque o 31 de março e o 1º de abril estão logo ali. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Como vocês sabem, é uma publicação que circula todas as segundas e sextas-feiras, totalmente feita por troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar e a divulgar. Nos vemos em breve. Saudações petistas e até mais.